meu nome, Djalma José Codo, 13 do 562. Eu sou formado em eletrotécnica e tenho faculdade de economia, mas nunca usei, né? Sempre trabalhei na CESP com a parte elétrica. Aposentei na CESP, 20 anos de CESP e 10 anos de eletro, né? Na minha época de criança, você vê, eu nasci do lado da Câmara e da Prefeitura. Quando vocês estão na Avenida 1, vocês vê aquele casarão antigo ali, era da minha avó, meu pai do lado, meus tios. Eu nasci ali, praticamente dentro da Prefeitura. Então, que a gente lembra. Eu lembro que aquelas ruas ali não eram nem asfaltadas, quando eu era garoto, entendeu? Aí o senhor Alfredo Carandina, na época, começou a asfaltar, né? Então a gente lembra que, nossa, São Gertrudes era um ovinho, né? Pequenininha, só tinha realmente o centro ali, entendeu? Realmente era uma vila mesmo, assim, se você for analisar. Era uma cidade muito pequena, né? Eu lembro que eu tinha meus tios lá de Rio Claro, né? Tem muito codo lá em Rio Claro. E quando a gente ia lá, até eles brincavam, sabe? Ah, vieram para a cidade hoje, né? Então era uma brincadeira assim, lógico, né? Brincadeira, mas a gente sabia que realmente a gente estava indo numa cidade, né? Porque São Gertrudes era muito pequenininha ainda, né? Eu fiz o ALA em Rio Claro e fiz a FACO. FATERC, né? Na época em Rio Claro também. Estudei aqui em São Gertrudes, né? Fiz o do primário, o ginasial aqui em São Gertrudes. Até a 8ª série foi aqui em São Gertrudes. Em qual escola? No Arruda e no ginásio Pedro Rafael da Rocha. Que aquele tempo, não lembro se era Pedro Rafael da Rocha, para falar a verdade para você. Mas que era sim. Entendeu? E hoje ainda continua, né? E o Arruda acho que mudou, não sei também dizer para você. Mas só tinha as duas, né? Era primário em uma e ginasial na outra, né? Eu sempre joguei centroavante, né? E o Nivaldo era meu ídolo na época. Não é porque ele está aí, não, sempre foi, porque ele é mais velho que eu. Era bom de bola. Olha, você vê os profissionais de hoje que jogam aí, se o Nivaldo tivesse sido chance, ele tinha sido um Evair na vida, vai. Entendeu? Era muito bom. E que nem ela, né, jogava num campo em frente à casa do Nivaldo, que era aquele bairro que não tinha nada, tinha um campinho lá, a gente jogava direto lá. Santa Gertrudes era isso, era uma bicicleta velha e um futebol, não tinha mais nada. Quando eu me formei em eletrotécnica, eletrônica, eu trabalhei 2 anos e meio em Leme. Eu era garotão ainda, me formei com 17 anos, ia fazer 18, né? Fiquei 1 ano e pouco lá em Leme, 2 anos. E a ideia era ficar por lá, né? Trabalhava na mecânica Bonfante lá. Só que aí teve uma crise naquela época e a gente foi dispensado. E logo em seguida teve essa chance aí, fazer um concurso na CESP. Pô, quem que não queria entrar na CESP naquela época, né? Era uma empresa. E eu acabei fui fazer em Porto Ferreira, para trabalhar em Porto Ferreira e passei. Só que naquele meio tempo, o cara daqui de Santa Gertrudes, que trabalhava na parte técnica, ele se aposentou. Aí, quando foi para mim entrar em Porto Ferreira, o cara do departamento pessoal de Rio Claro da SED me chamou e falou: João, você é de Santa Gertrudes mesmo, você não quer ficar em Santa Gertrudes? Falei, lógico que eu quero, né? Aí acabei ficando aqui. Aí eu fiquei 10 anos aqui, trabalhando aqui, e aí fui para Rio Claro, né? Aí eu subi de cargo e tal, né? E aí fui para Rio Claro, fiquei 20 anos em Rio Claro. Sim, eu casei novo, casei com 20 anos. Meu filho hoje tem 43. 43 anos. E aí também, assim, eu me dei bem, né, na CESP e nós ficamos lá. Hoje eu sou aposentado, assim, porque o nosso serviço era periculosidade, né, era com 25, eu fiquei até 30 para receber um pouco mais, então saímos assim com o teto do INSS e tem a aposentadoria também da Fundação CESP, né, que ajuda bem também, entendeu? Então tem 2 aposentadorias, mas trabalho ainda, entendeu? Não parei ainda não. Santa Gertrudes, ela começou, era a capital da telha, né? Então as cerâmicas aí eram telha e tijolos na época, né? Não tinha piso, né? E eu sou desde essa época aí, né? Da época das telhas, né? Depois que foi aparecendo nas indústrias aqueles lajotão, que era prensado à mão, o cara prensava à mão, né? E depois que ficou começou a aparecer essa cerâmica aí, que hoje é uma potência, né? Mas era tudo manual naquele tempo e as cerâmicas era tudo o que tinha de serviço na época, né? Era esse aí, era nas cerâmicas, né? Eu nunca trabalhei assim em cerâmica. Mas o pessoal, nossos amigos da gente, era cerâmica ou sair fora de São Gertrudes, né? Não tinha outra coisa. Embora eu seja de uma família que, você vê a Câmara Municipal, tem o nome do meu tio. Guerino Codo foi o primeiro
primeiro o presidente de Câmara que teve São Gertrudes. Minha avó sempre morou ali do lado da prefeitura, sempre foi ativa em relação à política, assim, sabe? Mas se você falar que eu era um cara ativo e tal, é lógico que a gente já votava e tal, e eu sempre escolhia aquele prefeito, né? E dizer que, só que aquele tempo, né, a gente está falando daquele tempo, né, era muito devagar, né, São Gertrudes não tinha dinheiro, não tinha nada, era como administrar uma vila mesmo, entendeu? Então, as coisas eram difíceis, eu acho assim, que era muito difícil na época para o prefeito, sabe? E quando fazia uma obra, eu lembro que quando eu era garoto, né, antes de tudo isso aí, pô, quando começou a fazer rede de esgoto de São Gertrudes, pô, era um tal de soltar fogos e tal, você via fazer não tinha nem rede de esgoto de São Gertrudes, eu lembro disso, rapaz. Então era difícil, e os prefeitos faziam o que podiam, né. Aquele tempo, que a gente, assim, podia ver, né, e analisando, aquele tempo, sabe quando que o prefeito daquela época pegava um avião e ia para Brasília? Nunca ele ia fazer, nem para São Paulo ele ia, entendeu? Prefeitura, acho que nem carro tinha para fazer esse ia para São Paulo uma vez por ano, olha lá ainda, entendeu? Então não tinha esses recursos que tem hoje, entendeu? Mete uma emenda aqui, mete uma emenda ali, vem dinheiro, vem daqui. Aquele tempo não tinha nada disso. Você entende? E o prefeito na época era aquele prefeito caseiro mesmo, sabe? Aquele que bairrista. Bairrista, sabe? E ele fazia o que podia, sabe? Para atender os munícipes, mas era bem devagar, muito devagar, sabe? E a gente, por isso que eu tenho amigos aí que saíram de São Gertrudes com 20 anos e nunca mais voltou para São Gertrudes, não tinha o que fazer, saindo das cerâmicas aí não tinha o que fazer. E que nem você falou, a prefeitura, vou falar para você, ó, não tinha dinheiro para nada, hein? Uma obrinha que conseguisse fazer aí era numa luta desgraçada, sabe? Era difícil, uma época muito difícil. Eu nunca nunca tinha pensado nisso, sabe? Mas como eu trabalhava aqui em Santa Gertrudes, na CESP na época, pô, todo mundo conhecia o Djalma da CESP. E aí eu tive um convite que era prefeito, né? Foi prefeito e tal, antes de mim. Fui 2 vezes com ele, o Valtimir Ribeirão. Chegou, por que você não se candidata a vereador? Eu até achei que ele estava brincando. Falei, como que eu vou ser candidato a vereador, Valtimir? Eu sou um briguento no campo de futebol e tal. Aí ele falou assim para mim, então, você é um briguento, só que você não é aquele cara que procura rola, aquele negócio. Você briga porque o cara te provoca e tal, você leva a ter vantagem nisso aí. Eu falei, você está de brincadeira. Eu falei, eu não vou ter 10 votos, você entendeu? Ele falou assim, não, eu gostaria que você fosse. Então eu peguei e falei assim, quer saber? Vamos encarar isso aí. Mas entrei meio na brincadeira, sabe? Aí, aquele tempo, se tivesse 200 votos, era bem votado, né? A cidade era pequenininha. Eu tive 123, fiquei de suplente. Porque o PMDB, acho que fez 5, eu era PMDB, fez 5 ou 6. E aí eu falei, nossa, eu achava que ia ter uns 50 votos, eu tive 123 votos. Aí o Valtimir me chamou lá e falou assim, viu, o seu Chiquinho Lucas, ele teve um pouco de voto na minha frente, ele falou assim, ele não quer assumir como vereador, ele quer trabalhar na prefeitura e tal, e eu acho que você vai assumir no lugar dele. Eu falei, se você quiser, eu assumo, né? Então foi assim, ele nomeou o seu Chico Lucas, que era um senhor fantástico também, e para trabalhar na prefeitura, e eu assumi já na segunda sessão de 1996, é isso, né? Ou 5, né? 5, 6, 7, 8. Acho que foi nisso aí. Aí eu assumi, aí peguei o gosto, né? Aí, na próxima eleição, eu fui o mais votado. Na segunda eu fui o mais votado, aí na terceira também o mais votado de todos os vereadores, porque uma cidadezinha que nem São Gertrudes tem 300, 250, 300 candidatos, eu tinha o quê? 8 mil votos? Era muito, né? Para dividir assim. E foi assim que minha vida começou na política aí. E aí você começa a ver que entender um pouquinho da política, que você pode, se você quiser fazer alguma coisa a mais para a sua cidade, né? Então foi aí que nós pegamos e tentamos fazer o melhor possível, né? Ganhei pelo PMDB. Aí quando eu
Quando eu fui presidente da Câmara, eu saí do PMDB. Eu fui PP. Fui presidente do PP. Me ofereceram o PP na época e eu achei que estava na hora de mudar, acabei mudando. Fui pegar o PP lá em São Paulo com o senhor, que era o presidente nacional do PP, o senhor Paulo Maluf. E eu tive uma surpresa, rapaz, muito grande com ele. Porque nós chegamos lá, tinha muitas cidades pegando o PP, né? Aí a moça lá falou no microfone agora, cidade de Santa Gertrudes, né? Djalma José Codo e tal, vai assumir tal comando do PP na cidade, papapá. Eu fui lá, dei a mão para ele, o seu Paulo, né? Doutor Paulo, tal. Ele falou assim, Codo, gostava muito do seu tio Guerino Codo. Eu levei até um choque, eu falei, nossa, o senhor lembra? Lembro. Eu ia de trem de São Paulo lá, pegar uns garrafões de pinga com ele, em frente à estação, realmente ele morava em frente à estação ali, ele falou assim, outra, o que a dona Antônia Codo era sua? Eu falei, minha avó. Tomei muito café com a dona Antônia, eu ia na prefeitura em São Gertrudes, ela ficava debruçada na varandinha dela lá, que era em frente. E o seu tio era cunhado, né? Olha, era cunhado da sua avó. Eu falei, era cunhado da minha avó, era irmão do meu avô. Tomei muito café com a sua avó. Então, ele já tinha uma certa idade, rapaz. Eu falei, puxa vida, ele falou assim, você está no sangue a política aí de você, porque seu tio tá, papá. Eu fiquei até meio emocionado na época. Eu falei, poxa, eu nunca imaginei que ele fosse lá. Aí peguei o PP tudo lá e nós tocamos o PP até quanto deu aí, né? Foi quando eu fui candidato a prefeito. Era ainda um processo meio atrasado ainda, porque realmente essas empresas que nós temos hoje aí não tava ainda aquele fogo e o dinheiro era pouco, sabe? Mas dentro do que podia ser feito, foi feito sim. Mas só que hoje, né? Se você comparar hoje a saúde de São Gertrudes hoje, com o dinheiro que tem com a antiga, era fraco, porque qualquer coisinha você tem que ir para Rio Claro. Aqui era realmente só mesmo, tipo, você está com uma gripinha, você vai aí, qualquer outro tipo de coisa era Rio Claro, sabe? Depois foi modificando, foi se ajeitando, né? Mas não era essa potência que é hoje, não, porque hoje é boa, a saúde de São Gertrudes é boa, entendeu? Pelo que a gente sabe, assim, eu não preciso de nada, né? Nunca precisei, porque sempre tive um convênio médico, né? Graças a Deus a gente teve essa chance de ter isso, né? Mas as pessoas falam muito bem hoje, sabe? Naquela época elas vinham muito atrás da gente, rapaz, como vereador, sabe? E você sabe que o que a gente podia fazer? Fazia o que podia, né? Porque o vereador não é um assistencialista, né? Ele está aí para legislar, né? E fiscalizar, entendeu? Então ficava difícil para a gente, rapaz. Era uma coisa séria, gente que chegar no prefeito, né? E liberar para ele que ele liberasse alguma coisa, né? Ou exames, era muito difícil, cara, na época nossa. Hoje não, hoje os exames aí, pelo que eu sei aí, não fica ninguém sem fazer exames, não. Aquele tempo era difícil, cara. Que nem nós falamos, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Era muito difícil, era uma vida dura em São Gertrudes, viu? Foi se alterando, foi mudando muito. Eu acho que na época nossa, nós não tínhamos comunicação nenhuma, cara. Não existia esse zap da vida aí, não. Era aquele telefone, sabe, fixo. Então ficava difícil. Hoje não. Hoje a pessoa ela se aparece fácil, rapidinho, entendeu? Naquela época nossa, não. E para você ver, eu nunca fui um vereador de ir nas casas pedir voto. Nunca. Eu não gostava. Eu achava, sei lá, as pessoas me conheciam e, lógico, eu estou na rua, tal, me conhecia, eu pedia, eu voto. Tudo. Mas se eu falar para você que eu fui em muitas casas, não vou falar que eu nunca fui, não sou, né? Mas fazer do jeito que as pessoas faziam na época, sabe, de porta em porta, eu não ia. Uma que para falar a verdade para você, eu tinha até vergonha, sabe, de chegar assim e se apresentar e tal, eu não era chegado, não. Entendeu? Então era difícil, cara. Era difícil naquela época, porque não tinha essa comunicação que tem hoje, não. É diferente, porque quando você é vereador, você não se preocupa muito, né? Você não... com as coisas que estão acontecendo dentro da Câmara, né? Aí você vê, a Câmara de São Gertrudes era uma Câmara muito atrasada na época. Quando eu entrei para presidente, não tinha veículo. A Câmara Municipal não tinha um veículo, rapaz. Dependia da prefeitura.
E você sabe que a Câmara Municipal não tem nada a ver com a Prefeitura. É um órgão totalmente diferente, os dois, né? Não tinha carro, eu peguei e falei, por que Santa Gertrudes, por que a Câmara de Santa Gertrudes, perguntando para os mais velhos aí, que estão aí até hoje, que são excelentes funcionários, por que não tem carro? Ah, porque os presidentes acham que é um dinheiro que não precisa gastar com carro, porque pega da prefeitura. Eu falei, viu, mas eu quero ir para São Paulo, conversar com algum deputado, como é que eu faço? Ah, você tem que fazer um ofício pedindo o carro para a prefeitura. Eu falei assim, esse negócio está errado. Eu falei, esse negócio está errado. Eu falei, quanto que nós temos no caixa? Por que ele tem? Eu nem, como vereador ali, para falar a verdade para você, a gente seguia mais ou menos, porque apresentava lá o presidente, mas eu nunca me importei muito. Aí eu comecei a perceber, eu falei assim, pô, dá para nós ter um carro sim. E fui lá e comprei o carro. Como presidente da Como presidente da Câmara. O primeiro carro que a Câmara teve foi eu que comprei, sabe? Em que ano mais ou menos o senhor lembra? Foi em 2005. Fui em 2005 e 2006 que eu fui. Então, eu fui presidente da Câmara em 2005 e 2006. Aí, sempre tem aqueles vereadores que, né, oh, mas você comprou um carro, para que gastar esse dinheiro? Aí eu pegava o cara, falava, vem aqui, olha aqui, ó, tem isso, 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 seu pagamento está atrasado? Não, não está. Então, você está vendo quanto está sobrando aqui? Eu comprei o carro, sabe por quê? Você gosta de ir para São Paulo, você não vai precisar mais ir lá na prefeitura, ter que fazer ofício e tal. Resumindo, os que reclamaram é o que mais usaram o carro, entendeu? Aí, depois, passado o tempo, fez certo mesmo, não sei o quê, e eu comprei um carro zero, entendeu? Fui lá, eu tinha dinheiro, falei, vamos comprar, vamos mudar. Aí, nós temos uma funcionária aqui até hoje, não vou falar o nome, né? Mas era funcionária da Câmara. Era funcionária da Câmara, da Prefeitura, emprestada para 30 anos. Mas o senhor pode falar, é a dona Rosinha? A dona Rosinha, que é uma excelente funcionária, eu falava assim, Rosa, mas esse negócio está errado. Por que você é funcionária da Prefeitura? Porque precisa fazer um concurso, diz que não pode fazer concurso. Falei, quem falou que não pode fazer concurso? Aí, peguei os advogados da Câmara, falei, levanta isso aí, por que não pode ter um concurso? Eu falei para ela, só que tem uma coisa, você vai fazer o concurso, vai entrar um monte de gente, eu não posso garantir que você vai passar no concurso, você estuda bastante, né, e ela também é formada, fez faculdade, tudo, ela falou assim, não, eu faço, certo? E você vê, eu também que fiz o primeiro concurso na Câmara, nunca ninguém tinha feito, nunca ninguém tinha feito um concurso na Câmara, rapaz, você acha que pode um negócio desse? Fizemos o concurso lá, certo? E ela acabou passando. O Sandro também trabalhava também na Câmara, era contratado, né? Acabou ficando. O Edmilson, que era o financeiro. E mais aí entrou a Marli, que era da faxina, que a faxineira era, não sei se hoje, né? Entrou. Motorista, nós fizemos para motorista também. Dona Sandra, acho, né? A Sandra também, entende? Então, você vê, tudo isso daí foi feito e ficou bom, certo? Depois disso foi feito outros concursos e tal. As pessoas tinham medo. Eu não sei por que tinha medo. Para mim não aconteceu nada, minhas contas foram os 2 anos aprovadas sem restrição nenhuma. Eu fui vereador 2 vezes com o João Witt, que, entre aspas, né, eu era oposição a ele, né? E 2 vezes com o Valtimir, que era da situação. Eu nunca tive esse tipo de problema, de pedir um carro e tal, fazer um ofício e tal, isso também nunca me negaram nada. Só que tinha vereador na época que focava naquilo assim, eu não vou pedir porque o cara é oposição e eu não, sabe, era um negócio totalmente difícil, cara. E nós conseguimos fazer isso. A relação era assim, o prefeito, você fazia um ofício e tal, ele não ia negar um carro para ninguém. Mas sabe aqueles que achava que não, eu não vou. Entendeu? Que é uma puta coisa errada, né? Você vai usar para fazer coisa bem para a sua cidade, pô, não tem nada a ver o partido que você está. Entende? Mas teve isso, até isso, e muitas vezes. Eu sempre tive esse lema. Se eu analisar, e eu acho que está certo, está correto, podia ser prefeito da oposição, eu votava a favor e boa. Tanto que, nas contas do João, que era prefeito na época, falou, não, porque é verdade. As contas que o Tribunal de Contas aprovaram dele,
Eu também aprovei. Teve amigos meus da época do meu partido que votou contra, que eu acho uma ignorância isso aí. Porque se o tribunal viu que não tem problema, você acha que eu, como vereador, vou achar que tem problema agora? As contas dele que foram reprovadas pelo tribunal, eu pedi a palavra, ia na tribuna e falava, olha, eu sou contra, porque se um tribunal de contas que sabe das leis corretamente, se ele fez, então eu acho que realmente está certo. Eu sou contra, porque quem sou eu para falar que está certo as contas deles, entendeu? Então, isso eu fazia. Então, era assim que a gente trabalhava. Eu, pelo menos. Eu não era muito de ficar esse negócio de ofício, requerimento, essas coisas, porque eu tinha um bom diálogo com os dois prefeitos, sabe? E aquele tempo, até isso era meio difícil. Você tinha que ir lá falar com a secretária na época, Rosinha, faz isso aí para mim, sabe? Que você sabia que não ia, na verdade, resolver nada, esse tipo de coisa aí. Então, quando tinha um problema desse que as pessoas reclamavam, eu tinha que fazer, eu pegava e ia direto lá com o prefeito, sempre fui bem atendido, não posso reclamar de nenhum deles. Falava, tem condições de fazer? Não, vamos fazer, tem condições de fazer? Tampar um buraco, negócio. Mas eu sempre fui focado na segurança de iluminação pública, cara. Sempre fui focado nisso aí, sabe? Então, eu não gostava de passar e ver uma praça escura, porque você sabe que o bandidinho gosta desse tipo de coisa, sabe? Então, como eu sabia, e eu sempre pedia, sempre fui atendido, sabe? Não vou falar para você que eu nunca fui atendido, não. Eu lembro que aquela subida você vai para Santa Catarina lá, pô, não tinha iluminação pública, rapaz, era um bairro que tinha lá, sabe? E realmente a prefeitura contratou a CESP na época, iluminou tudo aquilo, entende? Então eu acho que é uma coisa assim, é simples, mas deu isso, entre outras nessa parte, entende? Que eu estou lembrando assim, que é uma coisa que realmente ficou bom para as pessoas, que eu lembro que eu tinha muito amigo, ô Dijão, agora ficou bom para os filhos da gente, chega tarde da escola e tal, tudo escuro, agora tá... Eu trabalhava mais nessa área aí, entendeu? Que obstáculos que o senhor enfrentou, que o senhor tem na lembrança, que fala, olha, tal coisa poderia ter saído, poderia ter conseguido, mas não deu tempo? Tinha algum obstáculo que o senhor lembra que o senhor acha que faltou? Na nossa época não tinha dinheiro, e você não tinha muito como cobrar também o prefeito, porque você chegava lá e falava com ele, não tinha dinheiro. Você quer ver um exemplo? Você sai hoje de Santa Gertrude, você pega essa vicinal aí, está tudo iluminada. Eu cansei de pedir isso aí, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, você vê, e olha quando que eu saí em 2008, eu já pedi isso aí, foi feito ano passado, entendeu? Foi iluminado, pô, e sempre teve as cerâmicas ali, as indústrias ali, você vê, hoje tem, aquele tempo não tinha, e eu sempre briguei para aquilo ali, que tivesse iluminação, hoje tem dos dois lados, você passa ali, foi feito ano passado, quer dizer, depois de quantos anos? 10 anos, entendeu? Depois de 10 anos que a gente, mais, né, porque antes eu já brigava por isso, né? Então a dificuldade era essa, às vezes não era nem muito, o prefeito, eu acho que ele até tinha também as vontades de querer fazer, mas a verba era pouca. Não tinha essas emendas que nem tem hoje, esses acessos que tem com os deputados, cara. Mesmo nos anos 2000, ainda era meio difícil, cara. Você vê hoje, eu vejo hoje essa molecada que está aí, eu acho que tem que renovar mesmo, eu acho que na política tem que entrar os mais novos, cabeças diferentes, que nem hoje tem muitos jovens aí, estão entrando para a política, estão se saindo bem. Você vê o nosso presidente hoje, o William, o garoto que vai indo muito bem, e cabeça nova, jovem, entende? Só que assim, para eles é muito mais fácil. Hoje, com uma teclinha no WhatsApp, você fala com 10 mil pessoas, entendeu? Na época nossa, velho. Na época nossa, se o prefeito fosse fazer alguma coisa que alguém pediu no seu bairro, né? Porque cada vereador tem que trabalhar assim, pegar um bairro que ele se identifica mais, ir lá e falar, não, vou melhorar esse bairro, vou fazer isso. Você tinha que pegar o seu carro, ir lá e falar, olha, vai sair, vai fazer e tal. Pô, hoje não, pá. Entendeu? É muito mais fácil, aquele tempo era difícil. Tem por exemplo, o Nivaldo foi eleito vereador com o partido dele coligado com o meu, com o PP, quando eu fui candidato a prefeito. Aí tá aí, certo? É um dos amigos que a gente fica, sabe, é um cara que ficou. Rogério Pascon,
é um cara que cresci junto com ele, meu amigo, foi prefeito aí, a gente era do mesmo partido, né? Foi prefeito 2 vezes aí, é um cara que ficou também, que eu tenho uma excelente amizade com ele, a gente troca até ideia. E você vê um caso interessante, quando ele foi candidato também, foi um dos erros nossos. Quando eu fui candidato, ele foi também, né? Devia ter saído junto. Aí dividimos lá, eu tive 1.700 e pouco, ele teve 1.800 e pouco, né? E o João ganhou com 4.000 e alguma coisa. Então, nós fomos, eu acho que fomos burros nessa parte aí. E eu lembro muito bem que quando nós perdemos as eleições, isso ficou gravado na minha cabeça, sabe? A gente tava na minha chácara lá, a gente estava conversando, a gente sabia que não ganhava também, né? Tem isso também, né? Ninguém se iludiu achando que fosse ganhar. Ele passou lá, rapaz, falou, Djalma, ano que vem, daqui 4 anos nós vamos conversar, vamos sair junto e tal. Eu falei para ele naquele dia, eu falei, Rogério, você pode contar comigo sempre, cara, mas na política não. Tô fora disso aí, não quero mais saber. E a partir daquilo, saí mesmo, sabe? E saí fora. Então, ficou esses amigos aí que a gente tem, como outros vereadores, né? Tem vários vereadores também que são amigos da gente, até hoje. A gente sempre conversava porque São Gertrudes estava na mão de 2, né? Quantos anos, pô? 2 vezes o Valtimir. 8 anos o Valtimir, 8 João. Então a gente achava e acreditava que se saísse um novo no meio, que as pessoas falavam para ele, ó, saiu um novo aí, ganha dos 2 por causa disso. E não era bem assim, sabe? A famosa terceira via. Terceira via. E essa terceira via não deu certo, sabe? Ela deu certo depois. Na próxima deu certo com o Rogério, ele saiu e ganhou do João. E ganhou do João, e o João era prefeito. Entendeu? O João, a primeira ele se reelegeu, uma segunda ele perdeu. É uma coisa que é meio esquisito, né? Então, para ele, resolveu isso aí. Mas na época que eu fui candidato, não resolveu, não. Eles realmente... Foi o João que ganhou na época. Então, que nem você falou, né? Nós pensamos na terceira via e tal, e eu, como que nem eu falei para você, eu já não estava muito afim mais de ser vereador, sabe? Achava que a minha contribuição já tinha sido feita e eu não tinha mais saco, sabe, para se tornar vereador novamente, sabe? E é isso aí, eu falei, seja o que Deus quiser, se der, deu, se não deu, para mim já deu. E foi isso que aconteceu. Estou fora até hoje. E tenho convite, viu? Tenho convite, sempre tenho convite, sabe? Mas eu falo assim, olha, infelizmente minha vida é boa sem política, sabe? Então, eu deixo um legado assim, eu nunca fiz nada de errado, pelo menos na minha cabeça. Eu nunca me envolvi com nenhum rolo que a gente vê hoje, que é normal, entendeu? Saí de cabeça erguida, nunca precisei viver do dinheiro que eu recebia como vereador, porque eu sempre trabalhei, falei para você. Então eu acho que no fato disso, de eu não ter precisado nunca desse dinheiro para sobreviver, porque aí as pessoas quando começam a achar que vereador é uma profissão, aí elas começam a pisar na bola, sabe? Porque você sabe que é uma coisa passageira e você tem que ser muito bom para você voltar, senão você não volta, entende? Então, meu legado é esse. Eu sempre fui sincero, sempre fui justo, tentei fazer o melhor possível e saí de cabeça erguida. São Gertrudes é minha vida, pô. Eu nasci, fui criado aqui em São Gertrudes, nunca saí de São Gertrudes, né? Tenho 63 anos, gosto daqui e vou morrer em Santa Gertrudes, entendeu? E eu fico contente de ver, fico feliz de ver que Santa Gertrudes hoje ela é conhecida no mundo inteiro, rapaz, certo? E então você fala assim, pô, eu moro numa cidadezinha pequena, mas com uma economia grande, uma economia violenta, sabe? Que hoje é a capital do piso, você assiste em qualquer lugar que você vê aí, rapaz, tem lá o piso de Santa Gertrudes, rapaz, empresa, é um negócio que eu falo, poxa, como cresceu isso, né? Eu fico orgulhoso com isso, o que eu falo assim, eu sou de uma cidadezinha pequena, mas grande ao mesmo tempo, entendeu?